Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar? Meus amados irmãos, em nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós estamos celebrando as alegrias do tempo da Páscoa, da vitória, da ressurreição de Jesus. E o cristão que celebra a Páscoa é aquele que teve a sua vida transformada pela graça de Deus, nosso Senhor. Essa transformação, essa vida nova para a qual Jesus nos chama, que nós devemos viver. E é sobre isso que São Pedro fala na leitura de hoje. São Pedro diz que os cristãos, eles têm uma vida, eles têm um comportamento diferente dos pagãos. E ele diz por quê? Por que essa diferença? Porque os cristãos são aqueles que são peregrinos. O cristão é aquele que está nesse mundo sabendo que não deve colocar a felicidade verdadeira aqui. Ele sabe que está aqui de passagem, que a felicidade que o espera vem depois. Por isso é que o cristão, ele tem uma vida edificante, como São Pedro nos diz. O cristão, por buscar o céu, por buscar ser feliz lá, ele é aquele que nesse mundo, ele não cede às obras da carne, mas ele mortifica as obras da carne, como? Vivendo segundo o Espírito. Como ele nos disse, eu vos peço que não sirvais aos desejos da carne que lutam contra o Espírito. O cristão é aquele que, levando uma vida espiritual, vive uma vida, portanto, virtuosa, controlando os apetites da carne. Por isso, uma pessoa madura, uma pessoa equilibrada, que consegue dar o bom exemplo mesmo diante dos pagãos. Como São Pedro disse, que pelo vosso bom comportamento possais dar testemunho diante dos pagãos. O cristão é aquele que tem uma vida que, através da caridade, através da prática das virtudes e das boas obras, cativa para o bem. Se vocês olharem na Bíblia, lá nos Atos dos Apóstolos, se dizia que os primeiros cristãos, pelo seu comportamento, pela caridade na qual eles viviam, cativavam a todos pela sua simpatia. Então o cristão ele é assim. E além disso, o cristão é aquele que cumpre o dever, que obedece às autoridades, que cumpre as leis, que respeita as ordens. É aquele que procura ver a vontade de Deus no seu dever de Estado, procura ser excelente em tudo o que faz. E São Pedro diz para aqueles que trabalham, vocês que trabalham, obedeçam não só aos patrões, aos superiores que são bondosos, que têm um bom trato com vocês, mas também àqueles que têm temperamento difícil, porque o cristão sabe que ele trabalha é para servir a Deus, por isso ele tem paciência. Então, meus amados irmãos, essa foi a profunda transformação, essa foi a conversão que o cristianismo realizou nos pagãos. Quando aqueles pagãos acolheram a fé, eles se converteram e eles foram transformados por essa vida nova que vem da graça de Cristo ressuscitado, e por isso então eles foram capazes de transformar o mundo. Foram esses valores do cristianismo que, convertendo os pagãos, transformaram essas pessoas e foram capazes de construir a nossa civilização. A civilização que nós temos hoje, chamamos a civilização cristã do Ocidente, ela é fruto disso, de pessoas convertidas e transformadas por essa vida nova da graça de Deus, do Evangelho de Jesus. Por isso a fé cristã, ensinando para os homens, revelando para eles a sua vocação sobrenatural, a glória do céu, fez com que as pessoas pudessem viver uma vida condizente com a sua dignidade humana de serem criaturas racionais, com uma alma espiritual que transcende, que supera, que está acima das coisas terrenas, materiais, passageiras desse mundo. Então, ao revelar-nos com clareza o nosso futuro no céu com Deus,
A fé cristã fez as pessoas entenderem que nós somos superiores, nossa vida é muito mais excelente do que as coisas desse mundo. Por isso, então, transformados por essa fé, os cristãos aprenderam a quê? A dominar os impulsos animais das suas paixões, através de quê? Dos limites da razão. Não agir como bicho, ao sabor dos impulsos, mas agir de modo racional. Portanto, aprender a se controlar, a praticar as virtudes, a ter uma vida equilibrada, a ter a maturidade, que para nós católicos chama-se santidade. E assim, essa maturidade, essa vida virtuosa, não é isso? Essa santidade de vida levou também os cristãos, através do seu bom exemplo, da sua vida, a criarem um ambiente de fraternidade. Essa fraternidade da caridade cristã foi criando uma sociedade mais unida, mais harmoniosa. E o cristão entendendo que quando ele cumpre o seu dever, não importa qual seja sua situação social, sua profissão aqui nesse mundo, ele está servindo a Deus, está cumprindo no dever de Estado a vontade de Deus para ele. O cristão aprendeu a ser excelente. O cristão é aquele que busca a perfeição, busca fazer de modo excelente tudo o que faz. E assim, ele consegue colaborar para a construção de uma sociedade justa, fraterna, consegue, portanto, transformar o ambiente social nesses valores, criando um ambiente saudável, um ambiente virtuoso, onde nossas famílias possam viver em paz e onde as crianças possam ser educadas na vida cristã, nas virtudes, educadas para o céu. Foi assim que o cristianismo transformou o mundo pagão numa civilização cristã. Foi assim. E o cristão, buscando ser excelente em tudo o que fez, os cristãos melhor, conseguiram construir uma sociedade civilizada que atingiu o maior avanço possível ao ser humano nesse mundo. Por isso que nós temos santos em toda a classe social. Temos santos que foram políticos, que foram reis, como São Luís IX, rei da França, São Venceslau, duque da Boêmia, São Casimiro. Temos santos que foram lavradores, camponeses, Santo Isidoro de Sevilha, Santo Isidoro de Madrid, melhor. Temos santos que foram advogados, Santo Ivo, médico, Santa Giana, santa médica do século passado, São Cosme e São Damião, que eram médicos também. Temos santos que foram de tudo, Santa Zita, que foi empregada doméstica, santos operários, professores, em toda a classe social, solteiros, casados, crianças, idosos, e todos eles transformaram a sociedade porque buscaram viver essa perfeição, essa vida renovada, essa vida para o céu. É isso que faz o cristão que vive a sua Páscoa, que vive a vida nova. No Evangelho de hoje, Nosso Senhor chama atenção para uma situação muito interessante. Jesus está anunciando aos apóstolos que ele vai embora. Claro, ressuscitado, Nosso Senhor não é mais desse mundo. Durante 40 dias ele ficou aparecendo para os discípulos, mas depois ele iria de volta para o céu. Nosso Senhor então diz: olha, um pouco de tempo e não mais me vereis. Outro pouco de tempo e me voltareis a ver. Nosso Senhor fala que ele vai morrer, ressuscitar, e ele vai embora para o céu. Eu vou para o Pai. Nesse período que ele vai para o Pai, os discípulos não mais poderão vê-lo, ter a presença visível dele. Ele vai embora para o céu. Mas ele vai continuar aqui na terra através da igreja, na sua palavra, nos seus sacramentos. E quando chegar o final dos tempos, porque o tempo desse mundo para Deus é pouco, quando chegar o final dos tempos, Jesus vai voltar. E assim ele vai se manifestar a nós como ele é. Então Nosso Senhor fala: quando eu for embora, vocês vão ficar tristes, com saudade de mim. Mas o mundo vai se alegrar. De fato é assim, né? Com a ida de Jesus para o céu, os discípulos ficaram na saudade, tiveram aquela tristeza de perder a sua presença visível, mas ao mesmo tempo tinham a sua graça, a fé na sua ressurreição que o sustentava. E o cristão que vive para o céu, ele vê esse mundo como um vale de lágrimas. Já os mundanos não.
Agora que Jesus foi para o céu, Deus, Jesus, isso não existe não. Jesus é um personagem da história lá, é uma lenda, é um mito, ninguém sabe que ele existe. As pessoas vivem sem Deus, fazem de conta que ele não existe. Mas quando voltardes a me ver, vosso sofrimento se transformará numa alegria que ninguém poderá tirar de vós. E quando vos alegrardes, o mundo vai se decepcionar, porque vão estar diante de mim, em quem eles não acreditaram, e vão ver que será tarde demais. Interessante Jesus mostrar para nós que o motivo de tristeza dos cristãos é alegria para o mundo. E o motivo de alegria do mundo é tristeza para o cristão. O que é isso, meus amados irmãos? O que sustenta o cristão na sua perseverança? A vida cristã é uma luta de cada dia, é um combate contra o pecado, é buscar viver uma vida virtuosa, praticar o bem, perseverar no cumprimento do dever, trabalhar com honestidade, suportar com paciência o sofrimento da vida. O cristão persevera, luta, combate, sustentado pela alegria da fé em Cristo ressuscitado. O cristão acredita que Jesus venceu, e essa vitória de Cristo, através da graça em nossos corações, é que nos sustenta nesse combate, porque nós sabemos que o nosso lugar, a nossa felicidade não é aqui, vem depois. Por isso que vale a pena. E assim o cristão, desejando ir para o céu, sonhando com essa glória futura, que ele já experimenta por essa alegria da graça de Deus nesse mundo, ele procura ser perfeito em tudo, ele procura servir a Deus em tudo. Por isso ele procura trabalhar para a construção da sociedade, para o bem comum, procurando justamente criar um ambiente virtuoso através das virtudes cristãs, para que as famílias vivam em paz, em harmonia, para que possamos crescer nas virtudes, nos bons valores, nos santificar. Por isso ninguém mais do que a igreja e os cristãos trabalharam para o progresso, o bem-estar, a melhoria e a moralidade da sociedade. Isso chama-se civilização. O mundo é o contrário. Os mundanos, como eles não acreditam que Cristo ressuscitou, como eles não acreditam que Ele está vivo, que Ele existe, que Ele é Deus, os mundanos querem construir o paraíso na terra, querem tentar ser felizes aqui, e por tentarem ser felizes aqui, eles não aceitam o cristianismo, porque o cristianismo prega um céu depois, que para eles não existe. Por isso que o mundo não suporta a fé cristã, e por isso que hoje estamos assistindo a tentativa de destruir a nossa civilização, os valores cristãos que norteiam, que conduzem, que guiam a nossa sociedade. Por isso que no mundo de hoje, não querem mais que haja lugar para a religião. Não querem mais saber de Deus na vida das pessoas, de Deus na vida social, de Deus na política, de Deus no ensino, na cultura. As pessoas querem uma vida na qual Deus não faça parte. Então não é mais espaço para a religião. Por isso também vem o quê? Vida virtuosa, esforço para ser bom, contrariar os desejos da carne para se controlar. Não, vamos curtir a vida, vamos ser felizes. O que é ser felizes? Satisfazer todos os desejos animais que nós temos. Aí vem essa libertinagem, esse liberalismo, que vai destruindo os valores da família. Hoje em dia não se fala mais de fidelidade a casamento, de casar para a vida toda. Hoje em dia não se fala mais dos valores da moralidade, do bom comportamento. Não, as pessoas querem mesmo aproveitar o tempo, porque a vida é curta, vamos aproveitar. Aí nós vemos essa imoralidade, essa indecência que está para toda parte. Nos programas de televisão, na internet, nas propagandas, nas músicas indecentes, nas vestimentas sensuais inconvenientes, em tudo. As pessoas perderam a noção de contrariar os seus desejos para serem pessoas realmente racionais, pessoas virtuosas, pessoas maduras. As pessoas vivem para satisfazer os seus gostos, como o bicho. O bicho que é assim, o bicho não pensa, satisfaz os gostos que tem.
Nós não somos bichos, nós somos ser humano, filhos de Deus, herdeiros do céu. Aí nós vemos o quê? Uma sociedade individualista que não se preocupa mais com a caridade, com a fraternidade, em que cada qual só olha para si, e por isso o interesse pessoal de um projeto de dinheiro ou de poder muitas vezes entra na frente do bem comum. Então nós vemos aí quanta confusão. Ninguém se preocupa mais com o bem comum, com o bem da sociedade, com uma sociedade onde há valores, virtudes, moralidade. Não, cada qual quer puxar para o seu lado, o outro que se vire. Ninguém mais se preocupa com o outro. Então, meus amados irmãos, o cristão, ele enfrenta isso tudo, e mais, ele é chamado a transformar isso tudo, porque ele primeiro precisa estar transformado. É essa a nossa Páscoa. A Páscoa do católico, essa transformação total. Como diz São Pedro, o cristão é peregrino, ele vive para o céu. Por viver para o céu, ele, através da sua razão iluminada pela fé, procura controlar suas paixões, praticar as virtudes. Assim leva uma vida edificante, virtuosa, madura e santa, cativando a todos para o bem. E com a sua dedicação em cumprir a vontade de Deus, praticando o seu dever de cada dia, o cristão constrói um mundo melhor porque ele procura o céu. É assim que funciona o cristão que celebra a sua Páscoa. E nosso Senhor, nesse evangelho de hoje, nos diz, não é, que Ele nos traz alegria, uma alegria que ninguém pode tirar de nós. É essa alegria da sua graça em nossos corações, que nos faz ter a esperança da glória eterna do céu, que nos sustenta, para que nós não desistamos de viver essa vida nova e, como cristãos, sermos anunciadores, transformadores dessa sociedade na vida nova de Cristo. Que, vivendo com Ele, levemos a sua presença para o mundo e façamos dessa sociedade um lugar melhor, segundo nossa capacidade, com nossas famílias cristãs, vivendo a graça de Deus, praticando a virtude e assim podendo ter esse ambiente favorável, a que, caminhando na terra, cheguemos um dia à glória definitiva que esperamos no céu. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.